Bom dia na paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos que estão aqui assistindo mais uma aula, e que bom estarmos juntos para aprendermos, estudarmos e aprendermos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Bem, a aula de hoje é a aula número 9, é a lição número 9. Deus, que tem como tema, Deus atende a oração do seu povo. O texto áureo se encontra em 2 Crônicas 7,14, que nos diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A leitura bíblica se encontra em 2 Crônicas 7, 11 a 15, que diz assim também: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Na nossa tradução, a dedicação à oração foi uma das características marcantes no reinado de Salomão, levando o povo de Israel a uma vida abundante. E nesse sentido, ao meditar acerca do significado, a importância das consequências dessa escolha de vida, compreenderemos que a oração não é algo acessório em nossa trajetória, mas sim uma inevitavelmente conectada à vida cristã em sua plenitude. Não é nenhum acessório. Quando a oração não é simplesmente um acessório, como esse relógio, né? É um acessório que a gente usa ele e descarta. Usa quando a gente quer, a hora que a gente quer. Não, a oração ela é eficaz, é inevitável, ela tem que ser conectada à vida cristã em sua plenitude. Agora vamos ver aqui o primeiro tópico. O primeiro tópico nos pergunta: o que é oração? De acordo com a definição contida no dicionário, oração é uma súplica, um pedido dirigido a Deus. Esse conceito consegue expressar bem o que é oração? Certamente que não. Na Bíblia encontramos diversos termos, de oração, tais como clamor, Jeremias 3:3, nos fala do clamor, invocação, a intercessão. Em toda referência, a Bíblia nos traz a oração referente na palavra de Deus. Ou a um dos seus nomes, percebemos um significado muito amplo do que propõe o dicionário. Oração não pode ser apenas um instrumento pelo qual desejamos um caminhão de pedidos. Oração não pode ser pedir, somente pedir ao Senhor, um caminhão de pedidos. Não é somente isso. A oração deve ser, acima de tudo, um diálogo, uma conversa com Deus, em que as pessoas falam uma com a outra e uma escuta a outra. O fato de não enxergarmos Deus com os nossos olhos, não significa que a oração seja um monólogo, mas uma vez que por meio da fé nós podemos sentir a presença de Deus quando nos propomos a conversar com Ele. Quando nós nos propomos a conversar com Deus com fé, nós estamos conversando com Ele através da fé, mesmo não vendo.
mas através da fé nós podemos sentir e ver e saber que Deus está nos escutando. No nosso caso, não é uma conversa com qualquer pessoa. Quando nós oramos, nós conversamos com Deus, com o nosso Pai, que está sempre nos ouvindo, que está com os ouvidos atentos à nossa oração, à nossa conversa, ao nosso pedido. Nosso Pai Celestial, o Senhor de todas as coisas, aquele que vê, aquele que conhece, aquele que sabe das nossas necessidades. Diante disso, algo deve nos levar a pensar, por que em vez de desfrutarmos a oração, o privilégio de conversar com Deus, de estar com Ele, nós fazemos o quê? Nós pegamos tempo para estar à frente de uma televisão, com o nosso Facebook, Zap, e ali a gente leva tempo, horas e horas, conversando, vendo coisas que não agradam a Deus, coisas que são ilícitas, e nós não temos nem 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora para conversar com o nosso Pai, onde nós vamos poder dialogar com Ele, vamos poder estar com Ele, em comunhão com Ele, apresentar a Ele as nossas necessidades. Por quê? Por que isso? Não sejamos como os fariseus. Os fariseus, eles não honraram a Deus. Eles não ligaram para Deus, se afastaram de Deus, não honraram o Senhor. Mas sejamos como aquela mulher que quando Jesus chegou em sua casa, ela o recebeu, ela deu atenção, ela honrou, lavou os seus pés, enxugou os seus pés com os seus cabelos. Ela honrou o nome do Senhor. Então, para que Deus esteja em nosso lar, nós temos que honrá-lo. Se somos crentes, nós que somos crentes, nós que servimos ao Senhor, a um Deus, nós temos que honrar o nome dele. Nós temos que honrar buscando ao Senhor, dando um momento melhor para Deus, seguindo o Senhor, servindo a Ele e procurar sempre estar ao lado dele, honrando o nome do Senhor. No nosso segundo tópico, nós vamos ver a importância da oração. Existem muitos motivos que tornam uma atividade imprescindível para a nossa vida cristã saudável. E nós vamos ver aqui abaixo alguns itens que falam no primeiro, a oração é uma forma de adorar a Deus. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Através da oração, nós também apresentamos a Deus nossa gratidão pelos nossos maravilhosos feitos que o Senhor tem nos dado. Devemos reconhecer que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós somos alegres. Então, essa é a importância da oração, é adorar a Deus. O segundo ponto, da importância da oração, por meio da oração nós também podemos se aproximar de Deus. No Salmo 145, 18, fala: perto está o Senhor dos que o buscam, e todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais fugimos do pecado, mais estaremos longe do pecado que nos rodeia. Quanto mais perto de Deus nós vamos estar, quanto mais próximo de Deus, vamos estar recebendo a glória de Deus em nossa vida. A glória de Deus vai refletir em nossa vida. E quando você for para o trabalho, quando você for estar com o vizinho, estar na escola, na faculdade, você talvez não vá falar de Jesus, que é bom falar de Jesus, mas só em ver o seu testemunho, eles vão ver a glória de Deus na sua vida, a glória de Deus sendo refletida na sua vida. Eles vão ver que vocês são diferentes, que algo diferente existe na pessoa, em você. Então, vamos buscar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Por meio da oração, vamos aproximar-nos do Senhor Jesus.
Nosso terceiro ponto, a oração é o melhor instrumento para entregarmos a Deus tudo aquilo que nos inquieta, que nos aflige. Em Filipenses 4:6 diz: estejais inquietos por alguma coisa, antes das vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Então, lancemos diante de Deus a toda a nossa ansiedade, todo aquilo que nos aflige, porque Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. Ele tem velado por nós e Ele conhece da nossa necessidade. Ele veste-nos, Ele nos dá o alimento através do nosso trabalho, através daquilo que Ele tem apresentado para que nós possamos fazer como homens, como mulheres. Ele nos apresenta tudo isso, o alimento, Ele cuida de nós. Então não se preocupeis, não fiquem ansiosos, não fiquem tão preocupados a ponto de entristecer a Deus, porque quando nós nos preocupamos, nós entristecemos a Deus, porque quando nós nos preocupamos, não estamos entregando a Deus, não estamos confiando nele. E que possamos confiar no Senhor. Não deixe que isso venha a entristecer o coração de Deus. O quarto ponto, nós vamos ler agora aqui o quarto ponto, que diz: ainda a nossa oração não traduz aquilo que realmente necessitamos falar, devemos orar, pois o Espírito Santo que nos examina os corações, intercede por nós com gemidos inexprimidos. Ainda que você não consiga traduzir em palavras a sua oração, ore a si mesmo, ore, porque o Espírito Santo, ele vai levar a Deus as nossas petições com gemidos inexprimíveis. Ele vai estar sempre ouvindo a nossa oração. Amém? O quinto ponto fala que através da oração, aliada à vigilância, obtemos fortalecimentos espirituais. E Mateus 26:4 nos fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos que orar e vigiar. Temos que estar vigilante. Muitas das vezes oramos, mas não vigiemos. Aí caímos em tentação. E nós temos que vigiar. O que pode me tirar da presença de Deus? Se uma pessoa que tem a tendência, ela vai no jornaleiro, vê uma revista e aquela revista, ou mesmo a internet, tem uma coisa que vai trazer ela a pecar. Ao invés dela ver de novo, ela tem que vigiar. Não, eu não vou olhar mais isso. Eu não vou mais procurar ver isso, porque isso vai me fazer cair em tentação. Você vai estar vigiando e orando: Deus, não permita que eu caia nessa situação, que eu caia nessa cilada. Você vai estar vigiando. E é assim que nós temos que fazer: orar e também vigiar. O sexto ponto nos fala que na oração nossos pecados são perdoados. Quando nós oramos, nós somos perdoados pelo Senhor Jesus, porque nós estamos buscando a Ele. Nós seremos perdoados. E diz aqui em Mateus 6:12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí eu pergunto agora, você tem perdoado? Você tem que ser perdoado, mas para ser perdoado você precisa perdoar aquele que te magoa, aquele que te entristece, aquele que traz alguma coisa que venha te deixar muito triste. Você tem que perdoar essa pessoa. O perdão é uma atitude. Então nós temos que tomar a atitude de perdoar. E também, quando perdoamos, nós seremos perdoados pelo Senhor. Amém? E a oração, o sétimo ponto é: a oração da fé traz cura. A oração, quando nós oramos com fé, ela nos cura. Cura das nossas transgressões, ela nos cura. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Quando nós oramos com fé, somos curados, somos levantados.
pelo Senhor. Nós vamos agora para o nosso terceiro tópico, a ação que provoca a ação de Deus. Durante a construção do templo, Salomão orou a Deus e após a edificação, o rei mais sábio da história de Israel repetiu sua atitude e viu a glória de Deus encher a casa, um sinal de aprovação do Altíssimo. Nesse contexto, irmãos, Deus se revelou a Salomão que lhe fez uma promessa, dentre as quais nós podemos destacar que essa promessa está aqui no nosso textual, que diz: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É possível a gente observar que para o cumprimento das promessas de ouvir dos céus, perdoar nossos pecados e sarar nossa terra, há condicionantes estabelecidas pelo Senhor. Deus exige de nós ação, que provocarão as ações dele. A necessidade de nos humilharmos diante do Senhor, reconhecermos a soberania de Deus, ouvir a majestade e o poder de Deus, bem como a fragilidade humana, a dependência dele. Precisamos também orar e buscar a face do Senhor com todo o nosso coração, pois quando assim fazemos, o encontramos. Além disso, devemos nos converter dos nossos maus caminhos, confessando nossos pecados, deixando-os. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Necessitamos de purificação. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Portanto, se quisermos que as nossas orações sejam ouvidas, que nossos pecados sejam perdoados e que nós e nosso Brasil sejamos sarados, não podemos ficar parados, só observando. É tempo de agirmos e vermos a ação de Deus em nossa história. Concluindo, a ordem divina é orar sem cessar, estando feliz ou triste, com vontade ou sem vontade, quando estamos em paz ou sem paz. Em qualquer circunstância, só devemos orar e orar, crendo que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, que esta palavra desta manhã, que esta lição da Escola Bíblica Dominical, ela possa ter falado aos seus corações. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor a cada um de vocês, mas que devemos lembrar que a oração é importante em nossas vidas. A oração, ela tem que fazer parte da vida cristã. A oração, ela nos edifica, ela nos ajuda em todos os nossos momentos, seja em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Temos que orar e buscar o Senhor enquanto estamos perto, enquanto Ele está perto. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma semana abençoada, que Deus abençoe as suas famílias, o seu lar, os seus negócios, que possas ter a bênção do Senhor em tudo. Em nome de Jesus, amém. E eu gostaria de cantar um hino que fala bem dessa lição. É um da Alda Célia, que fala do poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder
da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo aparecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém. Que Deus abençoe a todos.